Muito se fala sobre diversificar os investimentos, mas você sabe quais são os setores da bolsa? Quais são os setores do mercado que as empresas atuam? Eu vou explicar um pouco para vocês como que você pode diversificar seus investimentos analisando o mercado por setor. Então vamos aqui no site da B3. Aqui no site da B3 eu tenho a área de consultas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder depois entrar e verificar. Então, por exemplo, quando eu entro aqui no site de consultas da B3, eu tenho a área de bens industriais, tenho a área de financeira. Então, por exemplo, aqui na área de consumo não cíclico, eu vou ter a área de agropecuária, alimentos processados, bebidas, né, cervejas e refrigerantes aqui no segmento pelo subsetor. Se eu clicar aqui na área de alimentos, eu vou ter aqui todas as empresas que atuam nesse mercado, né? Eu vou poder acessar mais informações dessas empresas. Essa área de consulta eu já utilizei e é muito importante para que você consiga saber a história da empresa, informações para análise fundamentalista. Então aqui na B3 você tem todas essas informações e de maneira gratuita. Agora voltando aqui à nossa apresentação, nós temos 11 setores que são divididos dentro da B3, né, que a B3 divide, e nós temos mais de 400 empresas para investir. Se você não dividir os seus investimentos por setor, você vai ter um problema muito grande, porque é como você pegar todo o seu dinheiro, comprar uma dúzia de ovos, botar em um único cesto, e se aquele cesto cair, você vai perder todos os seus ovos. Então, quando você divide seus investimentos por setor, você está colocando os ovos divididos em vários cestos. Então, se um setor não vai muito bem, você tem outros setores que estarão indo, né? E que você vai poder dar uma atenção mais especial para aquele setor que não está indo e vai poder criar, através da sua análise, né, fundamentalista, a sua estratégia para investimento. E falando aqui um pouquinho, né, um pouquinho mais sobre a divisão setorial. Então nós temos o setor financeiro, que é a área de bancos, seguradoras, setor de consumo, varejo, alimentos, bebidas, o setor industrial, construção civil, materiais de construção, setor de energia, né? Energia elétrica, empresas de geração e distribuição. Então é muito importante no momento que você vai investir, você saber quais investimentos você vai fazer. A indústria. A indústria no Brasil é o motor da produção nacional. Então, no que você vai investir? Você vai verificar. Né? Aí, lembrando que esse vídeo não é um vídeo de indicação de investimentos. Ah, eu quero investir em metalurgia, produção de metais como aço, alumínio, cobre. Na área química, produção de produtos químicos, alimentos e bebidas, indústria alimentícia, incluindo produção de alimentos processados, bebidas, produtos lácteos. Então você vai poder fazer uma análise de tudo que existe no mercado e você vai verificar aquilo que você quer investir. Na área de petróleo, eu vou ter exploração e produção de petróleo bruto, gás natural, biocombustíveis. Na área de refino e distribuição, na área de comércio e transporte, também, né? De petróleo, de gás, né? Ou seja, das commodities que nós temos aqui no Brasil. É muito importante você pegar as commodities como um exemplo de um segmento, estudar empresas de commodities, quais empresas você quer investir. A indústria, né? A indústria é o nosso motor nacional de produção, a gente já falou agora há pouco. Materiais básicos, os componentes essenciais dos materiais básicos, mineração, extração de minério, celulose e papel, produção de celulose e papel, papel para impressão, embalagens. Quantas vezes você vai no mercado, você vai na feira, você vai em algum lugar, você vê papel, você vê plástico, isso tudo nós temos na bolsa sendo produzido para comercialização. E através do estudo de análise fundamentalista você vai conseguir encontrar essas empresas. Madeira, né? Exploração e processamento de madeira.
E a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas brasileiras, né, com exposição aos Estados Unidos. Por que é importante a gente falar sobre as empresas que têm a exploração em dólar? Porque são empresas que têm lucros maiores, né? Por exemplo, a Vale. A Vale faz mineração de minério de ferro com operações nos Estados Unidos. Então, a cotação dela, ela sempre, quando você vai analisar, tem que ser vista em dólar, né? A Petrobras, a Embraer, a JBS, né, que é uma indústria de carne, também tem exportação e recebe, né, seus vencimentos em dólar. Então é muito importante você, quando você for diversificar, que você separe empresas que têm todo o seu lucro em real e empresas que têm o seu lucro em dólar. Como que eu faço a avaliação dessas empresas? Então eu vou pegar empresas que eu tenho mais familiaridade, empresas que eu gosto. Isso é muito importante também você entender que você tem que investir em empresas que você conhece. Se você pegar empresas que você não conhece, o risco de você ter retorno ruim é muito grande, porque você não vai entender aquela empresa. Não só a análise fundamentalista, mas quem está por trás daquela empresa, quem são os administradores daquela empresa. Então, como que eu faço essa avaliação? Identifiquei as empresas, vou fazer uma avaliação por pares. Então, e vou fazer o quê? Benchmark entre essas empresas e obtendo insights. Aqui no site do Investidor 10, eu vou colocar aqui para vocês também, tem uma área de ranking de empresas por setor. Olha que interessante isso aqui. Eu consigo analisar os setores que estão lá na B3, que a gente conversou. Tenho bens industriais, consumo cíclico. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em consumo cíclico, ele vai listar todas as empresas que existem. Então, por exemplo, Lojas Renner, Smart Fit, Cirela, todas as empresas que existem, e ele vai trazer informações dessas empresas. Se eu quiser mudar aqui por subsetor, eu quero ver somente o que é de construção civil, não, vamos colocar aqui viagens e lazer. Ele vai colocar todas as empresas que estão dentro da Bolsa de Valores e que eu vou poder fazer uma análise prévia. Para isso você tem que ter um conhecimento mais básico, né, de bolsa. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui CVC, hoje a CVC tem uma margem líquida negativa, né? Se a gente pegar aqui a Monarch tem uma margem líquida de 90,16%, né? Eu não tenho acompanhado essa empresa, mas aqui está informando que sim. Vamos mudar o setor. Esse setor é um pouco mais complexo, por conta que as margens são um pouco baixas. Setor de mídia. Ou vamos colocar todos os setores. Então, na área de consumo cíclico, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar as empresas que eu conheço, por exemplo, Lojas Renner. Vamos fazer uma avaliação rápida. Ela tem uma margem líquida hoje de 8,77%, um dividend yield de 4,89%, ou seja, dividendo que você vai receber de retorno, né, dos lucros da empresa, um ROI de 11,89%. Analisando aqui bem rápido, essa empresa tem uma margem negativa menor do que 25%. Quando você estuda administração de empresas, né, fazendo análise de empresas, uma empresa saudável, ela tem que ter no mínimo 25%, a partir de 25% de margem líquida. O que seria a margem líquida? O que é o lucro da empresa, aquilo que ela realmente recebeu de lucro, tirando ali todos os impostos, os pagamentos de salários, de bônus, tudo que sobra no final é essa margem líquida. Então é muito importante que uma empresa tenha margem líquida. O que você vai fazer? Você vai pegar essas empresas e vai fazer uma análise. Esse site Investidor 10 é muito interessante porque ele tem essa possibilidade de você fazer análise de empresas. Por exemplo, né? A Grendene,
ela está com uma margem de 25,61. Claro que eu não vou comprar a Grendene por causa dessa margem. Eu vou ter que fazer outras análises. Tem diversas análises, mas aqui tem um comparativo onde eu posso começar a fazer essa análise. Agora voltando aqui para a nossa apresentação, tendências e oportunidades nos setores da B3. Então a gente falou bastante aqui sobre como você pode analisar as empresas e como que eu vou encontrar empresas olhando as tendências de mercado. Quando eu saio na rua, é a minha oportunidade de ver aquilo que mais está comercializando, aquilo que as pessoas estão comprando no mercado, aquilo que está sendo mais vendido no bairro que você mora, ou quando você faz uma viagem, aonde você está viajando, o que você tem visto naquele local, as pessoas estão consumindo o quê? Então é um momento de você poder fazer uma análise e encontrar empresas. E quais são essas tendências? Quais são as tendências que nós estamos vendo hoje? Da digitalização, oportunidades em fintechs, em e-commerce e plataformas digitais, sustentabilidades, né, empresas com práticas de ESG e foco de energia renovável, e na área de tecnologia, que é a área que mais cresce, né, no mundo, inovação em áreas como software, biotecnologia e inteligência artificial. Então, olhe para setores que estão em crescimento. Se você não conhece, leia sobre. Entre nos sites das empresas. Pegue a área de investimento. Se ela está na Bolsa de Valores, toda empresa tem uma área para quem é investidor, uma área de investidor. Lá você vai ter informações de balanço, informações sobre investimentos que as empresas estão fazendo. E é muito bom para você poder conhecer um pouco mais. Eu quis trazer esses setores com melhor desempenho na bolsa e eu peguei dentro do site da B3, tem até a referência da fonte aqui embaixo e depois você pode ir lá e pesquisar. Olha que interessante. Eu vou até destacar aqui para você. A gente tem os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, os últimos 3 anos. Isso até o ano de 2023, tá? Não temos aqui 24 nem 25. Por setor, consumo cíclico, por exemplo. Quem investiu no consumo cíclico nos últimos 10 anos, né? Em percentual, a mediana de retorno em percentual foi negativa. Mas quem investiu no setor financeiro, em 10 anos teve um percentual de retorno de 128%. Em 5 anos, 33,68%. Em 3 anos, 13%. Em um ano, 14,39%. E foram avaliadas 58 empresas, tá? Então, se juntou aí 58 empresas desse setor para verificar qual foi o retorno delas. Aqui a gente consegue ver que quanto mais tempo você investe, mais retorno você tem. Quanto menos tempo você investe, menos retorno você tem. Olha que interessante esse outro setor aqui, de tecnologia e informação. 138% nos últimos 10 anos e 267% nos últimos 5. Isso porque tem volatilidade entre o período. É muito importante você saber o ciclo da bolsa, o ciclo do mercado, para que você consiga ter os melhores retornos. Então, depois dá uma olhadinha, né, se quiser printar aqui essa tela, ou entrar lá no site da B3, tem essas informações. E eu achei muito legal para trazer aqui para vocês. Eu coloquei aqui setores que precisam de atenção. Tem alguns setores que eu não invisto. E eu coloquei esses setores aqui, mas coloquei como que precisam de atenção para que você possa decidir, né? Para que você tenha mais um insight na hora de você analisar os seus investimentos. Por exemplo, setor de telecomunicação. Eu não gosto muito desse setor, porque é um setor que tem regulação, né? Então, o governo precisa, às vezes, aprovar alguma regulação para que o setor atue. Um oligopólio, ou seja, tem poucas empresas e que fazem ali o mercado e que podem
através de junção de valores, afetar o mercado. Então é um mercado que eu não gosto. E o outro mercado é o transporte aéreo. Por que eu não gosto muito do transporte aéreo? Porque o combustível é dolarizado e a margem líquida, que é o que a gente analisou ali um pouco acima nos outros slides, ela é muito baixa. As empresas de transporte aéreo, né, por exemplo, a Gol, a Azul e outras que nós temos no mercado, elas têm uma margem líquida muito baixa por conta da volatilidade do preço dos combustíveis. E por isso eu não gosto muito. Então, quando você olha na bolsa, ela tem um ciclo muito para baixo e muito para cima. Não vou dizer nem que sobe muito, mas que quando sobe cai muito também. Então, são setores que eu não gosto muito. E o varejo, Casas Bahia, Magalu. Lembrando que eu não estou aqui falando mal das empresas, mas estou aqui dizendo que são empresas que têm uma margem líquida muito baixa, né? E o setor de varejo, a margem líquida é muito baixa, chegando a ser. Não vou aqui falar um percentual para vocês, mas é muito baixo. Dificilmente essas empresas têm um lucro muito forte. Então eu quis trazer um pouco para vocês hoje que através da análise setorial você consegue alcançar a sua independência financeira. E eu espero que você consiga. Agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta o canal e continue seguindo aqui as dicas de investimentos. Um forte abraço.